Oi, pessoal. A gente está começando a nossa aula sobre conjuntos disjuntos e essa estrutura de dados ela serve para representar, dado um universo de elementos, um agrupamento desses elementos que os particiona em alguns conjuntos que não têm interseção entre si. Essa estrutura de dados ela é bastante útil em certos contextos, como a gente vai observar quando a gente estiver estudando representações de grafos nas aulas seguintes, nas atividades de laboratório relacionadas às aulas seguintes. E aqui a gente vai ter essa estrutura de dados com duas operações bastante importantes. A primeira, determinar a que conjunto disjunto pertence um certo elemento. E a segunda, realizar a união de dois conjuntos disjuntos, formando um novo conjunto disjunto que contém os elementos dos conjuntos disjuntos que foram argumentos para a operação, certo? A gente vai representar os nossos conjuntos disjuntos como uma árvore, mas observa que dessa vez os ponteiros dessa árvore eles não estão indo dos pais, eles não estão indo de baixo para cima. Quer dizer, eles não estão indo de cima para baixo. Eles estão indo de baixo para cima. Ou seja, todos os nós da árvore possuem um caminho até uma certa raiz. E essa raiz ela também possui um ponteiro. E a raiz em particular ela aponta para ela mesma. Ou seja, cada nó, você pode imaginar que cada nó tem uma referência para o seu pai, e assim por diante. Os nós têm uma referência para o pai, até que você chega num nó que é pai dele mesmo, e esse nó é a raiz de uma árvore, certo? Os elementos que se encontram numa mesma árvore, eles são caracterizados por estarem no mesmo conjunto disjunto. Na nossa ilustração, a gente também tem uma outra árvore, onde os nós são transitivamente descendentes de f, e f é pai de si mesmo, portanto f também é uma raiz de uma outra árvore. E portanto, nessa estrutura de dados, a gente está representando um universo de 7 elementos particionados em dois conjuntos disjuntos. Um conjunto disjunto de 4 elementos e um conjunto disjunto de 3 elementos. Nota que como um nó sempre tem um ponteiro para exatamente um outro nó, como um nó sempre tem exatamente um ponteiro para o seu pai, então os nós que transitivamente são descendentes de uma mesma raiz, inclusive a raiz, por ela ter um ponteiro para si mesma, ela é descendente de si mesma, você pode ver dessa forma. Todos os nós que transitivamente são descendentes de um mesmo nó, eles são ditos que estão no mesmo conjunto disjunto. Daí, a nossa estrutura de dados que representa conjuntos disjuntos é uma união de árvores, e cada uma dessas árvores representa um conjunto disjunto, certo? Então, para determinar a que conjunto disjunto o elemento B pertence, a gente precisa verificar a que conjunto disjunto o elemento H pertence e a que conjunto disjunto o elemento C pertence. E aqui a gente tem o nosso caso base. Nota que como o C é pai dele mesmo, então a gente determina que C se encontra no conjunto disjunto representado por C. E o representante de B é o mesmo representante de H e é o mesmo representante de C. E C é representante de si mesmo. Portanto, B é representado por C
H é representado por C e o elemento E também é representado por C. Então, esse conjunto disjunto em particular, representado por essa árvore, ele tem como representante a raiz da árvore. Então, a gente caracteriza esse conjunto disjunto como sendo representado por um dos seus elementos, pelo elemento C, nesse caso. Da mesma forma, o elemento G, ele tem como representante o mesmo representante do elemento D. O elemento D tem como representante o mesmo representante do elemento F. E o elemento F tem como representante ele mesmo. Portanto, como esse é o nosso caso base, a gente sabe que F é representado por si mesmo. Portanto, D é representado por F e, portanto, G também é representado por F. Então, mais uma vez, a gente tem uma árvore representando um conjunto disjunto. E esse conjunto disjunto ele é caracterizado pelo seu representante. Bom, uma vez que a gente sabe determinar o representante de um certo elemento no nosso universo de elementos, a gente sabe determinar que conjunto disjunto ele pertence. Por exemplo, B pertence ao conjunto disjunto representado por C. O elemento E pertence ao conjunto disjunto representado por C. Então, B e E se encontram no mesmo conjunto disjunto, porque B e E têm o mesmo representante. Da mesma forma, G e F se encontram no mesmo conjunto disjunto, porque G e F têm o mesmo representante. G é representado por F e F é representado por si mesmo, é representado por F. Portanto, G e F se encontram no mesmo conjunto disjunto. Em contrapartida, B e D não se encontram no mesmo conjunto disjunto, porque B é representado por C e D é representado por F. Como B e D têm representantes distintos, a gente pode observar que B e D se encontram em conjuntos disjuntos distintos. Para a gente fazer a união de dois conjuntos disjuntos, a gente precisa conhecer os representantes desses conjuntos disjuntos. E uma vez que a gente conhece os representantes de um conjunto, dos conjuntos disjuntos, a gente pode determinar a união desses conjuntos disjuntos fazendo com que um desses representantes pare de ser representado por si mesmo e passe a ser representado pelo outro. Nessa ilustração, a gente tem um exemplo de uma operação de união. No nosso caso, a gente vai fazer a união desse conjunto disjunto de 4 elementos com esse conjunto disjunto de 3 elementos. A gente determina os representantes e em seguida a gente faz com que um seja representado pelo outro representante. Então, no caso, a gente escolhe o representante C do conjunto disjunto de 4 elementos, que vai passar a ser representado por F. Então, para fazer a união, a gente altera esse ponteiro, né? E agora, o elemento C, ele já não é representado por si mesmo. Ele é representado por F. Então, agora a gente percebe que todos esses elementos bem aqui têm o mesmo representante. B, H, E, C, D, G e F têm o mesmo representante. Ou seja, essa estrutura de dados representa agora a união dos conjuntos disjuntos que eram representados por essas duas árvores. Aqui a gente tem um conjunto disjunto, nesse caso um conjunto disjunto que contém todo o universo de elementos, que é exatamente a união dos dois conjuntos disjuntos que a gente tinha anteriormente, e é obtido
fazendo com que um representante passe a ser representado pelo representante do outro conjunto disjunto, certo? Então, essas são as operações importantes em conjuntos disjuntos: determinar o representante de um elemento e assim saber a que conjunto ele pertence pelo representante, e fazer a união de dois conjuntos disjuntos, que basicamente consiste em determinar os representantes dos conjuntos disjuntos e, em seguida, fazer com que um dos representantes passe a ser representado pelo outro. E aí você determina a união de dois conjuntos disjuntos, certo? Com isso em mãos, a gente vai lidar com a nossa implementação, colocando a nossa definição de conjuntos disjuntos em disjointsets.hpp. A gente vai utilizar vector para representar as nossas associações entre elementos. E uma coisa é bastante evidente: essas estruturas para representar as relações entre um elemento e outro, elas não são muito complicadas, já que cada elemento tem apenas um ponteiro para o seguinte. Se a gente tiver n elementos, a gente pode indexá-los de 0 a n-1 e representar o pai desses elementos utilizando novamente um índice de 0 a n-1. Com isso, a gente não precisa de uma struct para um nó. Um nó vai apenas ser uma posição em um array. Então, para nossa estrutura de dados, como a gente vai utilizar índices que vão de 0 a n-1 para representar n elementos, a gente escolhe utilizar unsigned long para o nosso tipo de índice. A gente escolhe como data, como a nossa estrutura para representar as relações entre os nós e os seus pais, um vector de size type, ou seja, cada posição vai guardar a posição de índice i, ela guarda a referência ela guarda o índice do pai do nó i, certo? E por fim a gente tem justamente o nosso vetor de índices de pai. Então esses são os membros da nossa estrutura de dados. Essa estrutura de dados, da forma como está implementada, ela se encontra bastante simples. E ela tem as seguintes peculiaridades. A gente tem um construtor que já não é um construtor trivial. Esse construtor ele recebe como argumento o número de elementos iniciais da nossa estrutura de dados. Ela inicializa o nosso vector com o construtor padrão e, em seguida, realoca uma quantidade de espaço no nosso vector, de tal forma que haja uma posição para guardar o pai de cada um o índice do pai de cada um dos nossos elementos. Inicialmente, como a gente não determinou a união entre nenhum elemento, todos os nossos elementos começam como conjuntos disjuntos unitários, ou seja, cada um dos nossos elementos começa representado por si mesmo. Cada elemento, inicialmente, é o seu próprio pai, portanto é representado por si mesmo, e, portanto, quando a gente inicializa a nossa estrutura de dados para representar um universo de n elementos, cada um desses n elementos é dado em um conjunto disjunto, ou seja, a gente começa com n conjuntos disjuntos unitários. Então a gente precisa alocar espaço para guardar os índices desses pais. E como dito anteriormente, cada um desses elementos vai ser representado por si mesmo. O método size retorna a quantidade de elementos que a gente está representando na nossa estrutura de dados, no momento em que size é chamado. E a gente tem a nossa primeira operação importante, que é
determinar o representante de um certo nó. Como a gente observou na figura, quando um nó é representado por si mesmo, quando um nó é seu próprio pai, então ele é seu próprio representante. Daí, se o índice do pai de um elemento é ele mesmo, a gente retorna o elemento como seu próprio representante. Do contrário, se um elemento está associado ao seu pai e o pai não tem o mesmo índice desse elemento, então o elemento e o seu pai têm o mesmo representante. Logo, a gente pode fazer uma chamada recursiva. Ou seja, se element não é representado por si mesmo, na verdade, se element não está associado a si mesmo, então element está associado a um outro elemento, que é determinado por essa expressão em destaque. Logo, a gente passa essa expressão que determina o elemento associado a element como argumento para representative, e representative vai retornar o representante do elemento associado a element. É como se a gente passar o elemento C como argumento para representative, ele vai observar que C está associado com si mesmo, consigo mesmo, e vai retornar o próprio C. Agora, se a gente passar o elemento B como argumento para representative, ele vai perceber que B está associado com H, e aí ele vai retornar representative de H. Representative de H vai ser uma chamada recursiva, e ele vai observar que H não está associado consigo mesmo. Daí, ele vai retornar uma chamada recursiva para o representative de C. Daí, nessa chamada recursiva, vai ser observado que C está associado a si mesmo, e nesse caso, a gente vai retornar C como representante de H, e, por conseguinte, a gente vai retornar C como representante de B. Tá bem? Então, essa subida na árvore, ela é representada por essa chamada recursiva bem aqui, tá bem? Então, esse método ele é bastante simples, ele só verifica se um elemento está associado consigo mesmo. Caso esteja, ele é o seu próprio representante. Caso não, ele e o seu elemento associado têm o mesmo representante. Essa operação ela não é tão importante quanto as demais, mas ela acaba dando um pouco de flexibilidade para a nossa estrutura de dados, que é a possibilidade da gente criar novos elementos após a inicialização da nossa estrutura. Então, o método newElement, ele retorna o índice de um novo elemento que vai passar a ser representado pela nossa estrutura de dados. Inicialmente, esse novo elemento ele é representado por si mesmo e ele se encontra num conjunto unitário que contém apenas ele. O que a gente precisa fazer nesse caso é determinar a quantidade de elementos que a gente está armazenando atualmente. Lembre que esse número de elementos é indexado de 0 a number elements menos 1, portanto, number elements é um índice que ainda não é utilizado por algum elemento. E o que a gente faz é justamente criar a posição de índice number elements, associando a ela o seu próprio índice number elements. Daí, o elemento que acabou de ser inserido é representado por si mesmo. E em seguida a gente informa para o usuário o índice do elemento que acabou de ser criado, para que ele possa fazer referência a ele no seu contexto. Por fim, a gente tem a operação de união, que acaba sendo ilustrada nessa figura, né? Quando a gente pega esse conjunto, na verdade, quando a gente pega qualquer elemento de um desses conjuntos como representante do conjunto todo, a gente determina o representante de cada um dos conjuntos e em seguida faz com que um deles passe a ser representado pelo outro.
Então é basicamente isso que vai acontecer. A nossa operação de união, ela recebe qualquer elemento de um certo conjunto disjunto A e qualquer elemento de um certo conjunto disjunto B. O que ela faz é determinar os representantes desses conjuntos A e B e, em seguida, ela verifica se é necessário fazer a união. É perfeitamente possível que join receba elementos de um mesmo conjunto disjunto. No caso em que join recebe elementos de um mesmo conjunto disjunto, não há união a ser feita, já que a união de um conjunto disjunto consigo mesmo é ele mesmo. Então não tem nada que precise ser feito. Nesse caso, quando element A e element B têm o mesmo representante, ou seja, quando eles estão no mesmo conjunto disjunto, a gente não precisa fazer a união de um conjunto disjunto consigo mesmo e, portanto, a gente retorna falso, sinalizando para o usuário que não houve nenhuma alteração na estrutura. Caso contrário, caso os representantes A e B sejam diferentes entre si, então foi pedido a join para fazer a união de dois conjuntos disjuntos distintos. E como a gente havia dito anteriormente, essa operação ela é realizada da seguinte forma: a gente faz com que um dos representantes passe a ser representado pelo outro. Ou seja, isso aqui é o suficiente para a gente fazer a nossa operação de união, caso ela seja necessária. E em seguida a gente retorna verdadeiro para indicar para o usuário que de fato houve alguma alteração na estrutura de dados. A complexidade das nossas operações, como você pode ter percebido, ela sempre está associada ao custo de encontrar um representante na nossa estrutura de dados. A operação que de fato faz a união de dois conjuntos é apenas a alteração de um ponteiro. A gente altera esse cara para ele se tornar esse cara, né? Então, essa operação que de fato faz a união, ela ocorre em tempo constante. Mas antes de fazer essa alteração no ponteiro, a gente precisa determinar dois representantes. Logo, a complexidade da operação de união, ela depende da complexidade da operação de determinar o representante de um certo elemento. Nota que se a gente pega uma folha da árvore como argumento para representative, a gente precisa percorrer uma quantidade de chamadas recursivas equivalente à altura da nossa árvore. Se a gente está trabalhando com N elementos e a gente não utiliza nenhuma técnica de redução da altura da árvore, é perfeitamente possível que a gente consiga elaborar uma sequência de uniões de tal forma que a nossa árvore tenha uma altura linear no seu número de nós. Dessa forma, a complexidade de determinar o representante de um certo nó num conjunto disjunto, numa estrutura de dados de conjuntos disjuntos, representando um universo de N elementos, ela tem custo linear em N, ou seja, é O de N. E, por conseguinte, a operação de união numa estrutura de dados de conjuntos disjuntos representando um universo de N elementos também tem um custo O de N. A gente pode melhorar esse custo em termos práticos, falando de uma maneira prática, a gente consegue fazer com que esses custos dessas operações sejam praticamente constantes. A gente não pode falar exatamente constante, porque esses custos vão ser dados pela inversa da função de Ackermann, salvo engano. Na prática, a inversa dessa função ela nunca ultrapassa o valor de 5, ela nunca ultrapassa o limite superior de 5 para números, para argumentos factíveis no nosso universo, né, como o número de átomos do universo. Então, enquanto na teoria
o custo, a gente não consegue reduzir o custo a uma grandeza constante na prática, considerando os limites dos números com os quais a gente vai trabalhar na prática, a gente consegue sim implementar essas operações de encontrar o representante de um elemento e fazer a união de dois conjuntos em tempo constante, certo? As notas de aula propositalmente não trazem essas implementações que tornam as operações de encontrar o representante e a união de conjuntos de tempo linear para tempo constante, porque isso vai ser passado como atividade de laboratório. Ou seja, o objetivo do nosso laboratório vai ser implementar duas otimizações sobre os nossos algoritmos aqui mostrados. Fazer compressão de caminho durante a busca por um representante. E no momento de fazer a operação de união, a gente vai fazer a união por rank. Daí a gente vai precisar guardar uma informação a mais. Mais detalhes sobre essas otimizações a gente vai ver na nossa aula de laboratório associada a esse conteúdo. Então, até lá.